Olá, que tal? Na aula de hoje a gente vai falar sobre os usos do verbo haver e o uso do verbo tener. O que significa o verbo tener, o que significa o verbo haver? O tener é o verbo ter do nosso português, né? E o verbo haver é o verbo haver. O que acontece com esses dois verbos? Eles se misturam a partir do momento em que eu, falante de português, que confundo esses dois verbos também no português. Então, por exemplo, um exemplo disso é eu dizer assim: tem uma padaria na rua da minha casa. Para nós brasileiros que falamos português, soa normal, né? Mas no espanhol não. Por quê? Porque a gente tem que dizer ai. Assim como no português a gente deveria dizer a, porque o haver significa existência. Então, o haver significa existência. Então, se eu digo tiene uma panaderia, é como se estivesse falando que a rua possui uma padaria. E na verdade a gente dá um poder pra rua que ela não tem, né? Então quando eu falo tiene uma panaderia, eu estou usando o verbo errado. Eu deveria utilizar o verbo haver, porque existe uma padaria. Ok? Isso também para o português. Então a nossa confusão toda começa aí, quando a gente confunde isso no português e a gente tenta traduzir para o espanhol. Muitas pessoas falam espanhol traduzindo palavra por palavra. Isso acaba atrapalhando um pouquinho, né, nessas questões assim, onde a gente pode falar de uma maneira na língua informal, né, na linguagem informal do português, porque quando a gente escreve, a gente também tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que escrever a uma padaria, a alguma coisa, no sentido de existir. Então a gente tem que ter esse cuidado, e na hora de falar o espanhol é da mesma maneira. Então a gente começa já sabendo a distinção entre haver e tener. E quando que eu uso haver e tener? Eu uso tener sempre que eu tô falando que uma pessoa possui alguma coisa. Eu posso usar o tener para idade, para posse, para sentimentos, sejam eles físicos, sejam eles da nossa cabeça. Então, por exemplo, eu posso dizer tenho frio, que é um sentimento físico, né, do frio. E aí eu posso dizer também tenho hambre, porque eu estou com fome. E eu posso dizer também usando no sentido do sentir mental. Então, por exemplo, eu digo tenho razão, tenho razão. Já o verbo haver, a gente sempre vai usar para indicar ele em pessoal, né? Ai, a gente sempre vai usar para indicar existência. Ou eu também posso usar uma frase, uma construção ai que. Então, quando eu tenho um conselho para dar para alguém, uma instrução para dar para alguém, uma ordem para dar para alguém, eu digo ai que. Então, hay que estudar bastante espanhol para hablar bien. Então, a gente associa o hay que ao sentido de você tem que. E é nesse sentido que a gente usa o verbo haber. Entonces, vale, es eso. Hasta la próxima clase. Besitos.